Glória a Deus, graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 17. Livro do Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 8 a 13. Nesse mês de setembro, nós celebramos ao Senhor pela construção e inauguração desse templo, 18 anos, graças a Deus, e louvamos ao Senhor por isso. Livro de Êxodo, capítulo 17, 8 a 13, todos acharam? Amém? Facinho achar, né? O segundo livro da Bíblia, aí é só abriu a Bíblia no comecinho, pá, já estamos no Êxodo, a saída do povo de Israel, do Egito em direção à terra da promessa. 17, 8 a 13. Agora todos acharam? Amém? Façamos então a leitura. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Amém. E graças a Deus pela palavra dele, que vem ao nosso encontro nessa noite. O título dessa nossa pregação é Cooperação. Cooperação. Gostaria de trabalhar com vocês 3 temas principais, que seriam: o primeiro, lutando como igreja; o segundo, construindo uma igreja; e o terceiro, sendo uma igreja. Quando eu falo sobre cooperação para lutar, e nós como igreja somos chamados para a luta, somos chamados para a batalha, somos chamados para a guerra, somos soldados do exército de Cristo. No texto do Êxodo, capítulo 17, que eu acabei de ler, fala sobre uma guerra foi declarada. E essa guerra, ela está em andamento. No versículo 9 do capítulo 17, Moisés disse para Josué recrutar e liderar o exército. E Josué, ele faz isso, ele recruta soldados, ele equipa homens para a batalha e ele vence. Mas Josué não vence só. Ele vence com Moisés, ele vence com Arão, ele vence com Hur, e ele vence com os outros soldados. A lição que nós tomamos desse texto é que não se vive sozinho. Também não se deve lutar sozinho. Ninguém é capaz de fazer tudo sozinho. Na vida, nós precisamos cooperar. Nós precisamos cooperar. E é tão verdade isso que até Deus, que é o único ser que poderia fazer tudo sozinho, escolheu contar conosco. Optou por contar com a igreja, investir na igreja, capacitar a igreja, ungir a igreja, proteger a igreja, abençoar a igreja, usar a igreja. Se ele optou por isso, imagina nós. O quanto nós temos que ser cooperadores uns com os outros.
cooperar um com o outro. A cooperação é definida de forma bem simples, é a relação entre as pessoas. Afinal de contas, todo mundo tem gente por perto que pode ajudar, ou todo mundo tem gente por perto que precisa da sua ajuda. O problema relacionado à cooperação é que muitos de nós temos orgulho, muitos de nós temos desconfiança ou decepção com as pessoas. E isso atrapalha a nossa cooperação. Cooperar é agir de maneira conjunta para uma finalidade ou para um objetivo comum. E a cooperação ela acontece de forma mais eficaz quando a motivação é a mesma. Nesse texto, enquanto Josué estivesse no fronte de guerra com os soldados, Moisés estaria no alto do monte, com o bordão na mão, intercedendo por aqueles que estavam pelejando. Eu acho extraordinário esse capítulo 17, Moisés está com o bordão na mão. A gente poderia chamar de o bordão do milagre, ou o cajado do milagre, porque foi com ele que Moisés realizou feitos extraordinários. E aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte: nós temos que entrar nas batalhas da nossa vida utilizando das armas que Deus nos deu e das armas que nós já testamos e funcionaram. Por exemplo, a oração. Quantos aqui já oraram e funcionou a oração? Quantos? Aleluia. Quantos aqui já jejuaram e o jejum funcionou? Quantos aqui? Glória a Deus. Está vendo, Donizete? Aí, ó. Oração e jejum, 18 dias. Funciona. E aí eu percebo nesse texto que eles estavam motivando um ao outro. Moisés motivava Josué, que motivava o exército. Ur e Arão motivaram a Moisés. E todos eles tinham um objetivo em comum: vencer Amaleque. Estavam em sintonia, ficaram próximos estrategicamente, à vista e acessível. Moisés no monte, com a mão erguida sobre o povo e o exército lá embaixo no vale. E Moisés via o povo e se sentia motivado em ver o povo pelejando, o exército pelejando. O povo lá embaixo olhava para o monte e via Moisés com as mãos erguidas, intercedendo, orando. O homem de Deus estava intercedendo. Eles acreditaram e olhavam para Moisés e ficavam motivados para a batalha. E sabe o que aconteceu? Eles venceram a batalha. Quando a gente coopera e motiva um ao outro, nós somos mais que vencedores, amém? Como igreja. Moisés motivava com as mãos erguidas. E eu e você temos que optar. Ou a gente mantém as mãos erguidas, ou a gente abaixa as nossas mãos. No versículo 12 diz que Moisés cansou. Ele cansou. E quando ele cansa, ele abaixa as mãos. E o povo começava a perder a batalha. Quando ele erguia, o povo vencia a batalha. Quando ele se cansa e não consegue mais ficar, Ur e Arão seguram as suas mãos, cooperando com Moisés, e o povo de Israel venceu. Quando eu coopero com você, quando você coopera comigo, nós vencemos, amém, irmão?